Saudações, meus queridos. Eu sou Érelus e eu vim trazer para vocês um pouco de como foi ilustrar essas duas imagens, Neva e Zero-I. Vou compartilhar tanto sobre o processo físico de ilustração e pintura, quanto o espiritual mesmo, tratando de canalização. Começando por Zero-I, que foi a primeira imagem. Logo que eu recebi o pedido de encomenda de Zero-I, eu não tinha muita prática com ilustração digital ainda, então comecei no papel, com lápis de cor. E à medida que fui fazendo alguns cursos e treinando, passei para pintura digital. Esse foi o primeiro esboço usando a pintura digital. Bem divertido assim, dele segurando a flor copo de leite, em estilo pintura a óleo. Fiz inúmeros esboços, montei um painel com algumas referências de apoio. E quando eu já tinha uma base mais definida, comecei a acrescentar os detalhes. E claro, especialmente depois que eu já tinha finalizado os olhos, porque esse é um momento em que eu, particularmente, sinto o avatar ou o mentor, dependendo da imagem, ancorando a sua energia no desenho, sabe? Então é a energia dele sendo transmitida através dos olhos. E na imagem de Zero-I, especificamente, eu senti algumas dificuldades em representação. A primeira foi em relação à cor do macacão, porque como você pode ver na cosmobiografia dele, vou deixar os links na descrição também, o tecido mescla entre o azul e o prata, dependendo do ângulo de visão, assim como os olhos também dele mesclam nessas duas tonalidades. Só que acabou que por fim foi mais harmônico optar pela predominância do azul mesmo, sabe? Pela energia da imagem. Depois passei para as flores copo de leite e o cenário no geral. E o processo de canalização de imagem é bem diferente, assim, porque você está trazendo algo novo de um lugar novo, que ainda não tem foto na Terra, né? Então algumas imagens podem servir de referência de apoio, mas tem muito mais a ver com intuição mesmo. E nos melhores casos, a própria visualização na tela mental. Depois passei pros cabelos prateados, penteados para trás. Eu lembro que eu passei muito tempo nessa ilustração e teve um dia em especial que eu passei muitas horas ilustrando e não vi o tempo passar. Quando eu me dei conta já era de madrugada e eu só parei mesmo porque o iPad, que uso para fazer a ilustração, parou de funcionar. De tão quente que ficou. E quando eu liguei de novo, tinha dado uma falha na pintura. Apareceram essas faixas em algumas camadas, né? E eu tive que completar depois. A energia de Zero-I lembra muito Astar, Miguel, mas com uma forte presença da energia feminina também. O que me leva à segunda dificuldade nessa pintura, que foi o rosto de Zero-I, que é um rosto mais andrógeno, e o porquê disso é devido à própria energia de Neva presente dentro dele, apesar de que não tínhamos essa informação ainda no momento dessa pintura. A história de Neva só foi canalizada alguns meses depois. E os links também estão na descrição, caso você ainda não conheça. E este foi o resultado final da pintura de Zero-I. E agora a gente passa para a expressão Neva, que, como já dito, é uma das expressões de Zero-I, é uma continuação da história de Zero-I. E o processo de Neva foi bem diferente, já quando eu comecei a ilustrar, já tínhamos passado alguns meses e eu já estava com uma experiência um pouco maior com a ilustração. Aprendi a usar outras técnicas também, então foi mais fácil a parte linear de ilustrar, assim, eu senti, do que quando foi com Zero-I. Ao mesmo tempo que foi desenvolvendo também um pouco mais o meu lado mediúnico
e eu consegui ver mais imagem na minha tela mental mesmo, de ver partes dela, de ver o rostinho, de ver como que era o tecido. Zero I foi mais intuitivo mesmo do que eu ver a imagem 100% na minha tela mental, sabe? Então era muito novo assim esse processo para mim, ainda é hoje, eu tô em processo de desenvolvimento, mas agora eu tô começando a me acostumar mais a conseguir ver mesmo na minha tela mental essas imagens. E logo que eu comecei a ilustração de Neva, eu vi uma asa nela. E quando a Neva me pediu a encomenda da arte, ela me descreveu como que ela estava vendo Neva e tudo, mas não mencionou que Neva tinha uma asa. E eu achei bem estranho, assim. Comecei a achar que era eu que estava criando com a minha mente, que eu estava interferindo na imagem, alguma coisa assim. Mas enfim, fiz alguns esboços, tanto que eu até deixei em off, assim, comecei a focar em outras partes da imagem. E um belo dia, quando eu tava ilustrando, eu não comentei com ninguém sobre essa parte da asa e tudo, eu tava ilustrando em casa e ela me enviou uma mensagem e falou que tinha tido uma visão de névoa novamente e que agora ela estava com uma asa. Nossa, e foi uma sincronia mediúnica assim muito interessante, porque eu não comentei com ninguém, não comentei com ela, nada. E ela simplesmente veio e enviou a mensagem dizendo que Neva tinha uma asa. Depois, então, eu comecei a ilustrar a asa mesmo, até pulei ali muitas etapas da imagem. Eu usei algumas bases de asa pronta, mas a maior parte da asa eu fiz manual mesmo. A parte das penas ali, tudo. Muitos detalhezinhos da textura da asa mesmo. E eu comecei a ter outras sincronicidades também nessa imagem. Outra experiência que eu tive foi quando eu comecei a sentir, a perceber que ela estava segurando alguma coisa, uma lança, alguma coisa assim. E no dia que eu comecei a ilustrar, foi quando eu percebi que era um cetro, na verdade, não uma lança, mas que era um cetro. Eu falei, ok, como eu não sei exatamente como que é a bola de luz ou como que é a ponta desse cetro, eu vou deixar de base aqui uma lança para representar e depois eu foco nos outros detalhes e tudo. E aí, nesse mesmo dia à noite, saiu uma nota do P1 dizendo: Cetro néfico é entregue, reverberações imediatas. Foi a nota 995 do dia 25 de junho de 2019. Depois disso, eu comecei a finalizar a imagem, escolher mais ou menos ali, sentir como que seria o fundo. Terminei ali a tiara com várias esmeraldas. Finalizei também a luz do cetro, a ponta, a bola de luz do cetro. Posicionei os copos de leite. E para finalizar, teve uma última sincronicidade com as notas, que foi o dia que a imagem ficou pronta e que eu entreguei a ilustração para Neva. Ela não sabia que a imagem tinha ficado pronta e ela já tinha postado a nota do dia, já tinha ido ao ar. Eu ainda não tinha lido também e simplesmente depois que eu entreguei a ela e fui ler a nota, tinha saído isso. Expressão néfica, ampliada e reverberada. Só tenho muita gratidão por essa experiência, muito honrado por ter ilustrado essas duas expressões e me coloco à disposição para outras oportunidades também. Gratidão.